Tudo bom com você, Gabriel? Tudo certinho? Lá estou eu aqui para te dar trabalho de novo, meu amigo. Mas é um privilégio estar aqui com você, juntinho, com vocês também. Nessa noite especial temos um ano de Riders de Cristo já, rodando cada vez mais para o alvo, a serviço do Senhor. Que sejam muitos e muitos anos sendo usados pelo Senhor. Lembrar vocês que temos o Riders aqui na igreja, mas existem vários e vários grupos de motociclistas há muitos anos que já fazem esse trabalho de uma forma tremenda, são usados por Deus. Já tivemos outros motocultos aqui anteriormente, que foram realizados, ceifeiros, bastante gente que é muito querida e que faz das duas rodas uma ferramenta preciosa na mão do Senhor. Então, se você faz parte de algum grupo que serve a Deus através do motociclismo, meus parabéns também a vocês. Se você é motociclista e ainda não faz parte, fica aqui o convite para você. Vem juntinho, Tem o Fabiano ali, meu nobre amigo, está ali. Assim que melhorar da coluna, com certeza, Ele foi um dos incentivadores também a eu comprar uma moto e caminhar. Eu ficava olhando a dele lá na barbearia, E nossa, moto linda. E assim que melhorar a coluna dele, ele falou que volta, que vai comprar a moto e vai estar junto com a gente. Então, só tende a crescer a família, não é verdade? Cada vez estamos mais juntinhos. Mas olha só, abre a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 17, versículo 32. Hoje a gente vai estudar um texto aqui muito precioso. Eu gosto muito de estudar o livro de Lucas, Dr. Lucas, como chamamos. Lucas era médico, e aí a gente precisa entender um pouquinho sobre o contexto do que a gente vai ler aqui. Mas eu peço para você só esse versículo, Lucas 17, versículo 32. Versículo pequenininho, mas que vai fazer a gente refletir sobre bastantes coisas. Vocês encontraram? Aí, se você não encontrou, provavelmente vai ter ali na tela. Se não, é tão pequeno também que eu vou falar aqui, vai ser facinho de você memorizar. Se você é a pessoa que fala assim, eu tenho dificuldade em memorizar um versículo, tá aqui, uma dica. Esse aqui, Tá facinho, Gabriel? Lucas 17, capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pequenininho, fácil, bom de lembrar. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ei, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha para o outro lado teu e fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Gabriel, me ensina como que faz. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ló é assim? Que legal! Olha aí, pelo menos Ló você tem que aprender como se faz em Libras, Você chega ali e fala assim, aí, Ló. Então, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha aí, dá para decorar o versículo e decorar em Libras ainda, Gabriel? Hoje foi extremamente instrutivo, não que as outras vezes não foi. É interessante a gente olhar na Bíblia a história de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E a gente vê a história de Abraão muito bonita na Bíblia. Mas o que acontece? Abraão e Ló, eles saem, assim Abraão junto com Sara, procurando outros lugares, porque Deus disse para ele: pega a sua família e sai da terra da sua parentela. Assim escuta Abraão, e assim Abraão faz. Só que ele faz assim, em vez de só levar ele a mulher, ele leva um da parentela, que é Ló, Isso que eu fiquei prestando atenção no texto. E olha o que acontece. Deus, por vários lugares, eles vão passar, eles vão até o Egito, eles correm toda a parte do Mar Morto, vão até o sul do Mar Morto, voltam. E quando eles estão lá naquela região próximas do sul, sentido Egito, Deus começa a abençoar Abraão e Ló de uma forma tremenda. De tal forma que o rebanho de Abraão cresce tanto, e o de Ló também, que os pastores deles começam a se desentender. Não os pastores como de igreja, mas os pastores que cuidavam das ovelhas, do rebanho deles. Os caras começam a brigar, Gabriel. Rebanho de lá, rebanho de cá, provavelmente uma ovelhinha se misturava com a outra, uma pulava a cerca ali, outra ia lá, na hora de contar se confundiam. E eles começaram a se desentender. E aí o Senhor dá um entendimento a Abraão: olha, melhor cada um pegar o seu lado com o seu rebanho, com tudo aquilo que você fez. E olha só, Abraão é um cara muito querido. O que Abraão faz? Olha para Ló, que é o sobrinho que é mais novo, e fala assim: ei, escolhe você para onde você quer ir.
Ló, lógico, como um sobrinho querido, muito educado, dá lugar a Abraão para escolher, né? Claro que não é assim que ele faz. Ele escolhe. Ele não vai pelo princípio da educação de deixar o mais velho escolher. E ele fala assim: olha, então eu vou para aquele lado, aquelas planícies ali. E se você olhar para aquele lado ali, ficava a cidade de Sodoma e Gomorra. Quando ele sai, ele não sai planejando isso, mas ele encontra essa cidade. Logo quando ele chega, a gente vê no texto um pouco para frente, ele vai perdendo tudo que ele tinha. Essa cidade, ela é marcada por ser uma cidade extremamente corruptível, onde aconteciam coisas da maior perversidade possível, injustiças, e não só coisas relacionadas ao governo local, mas entre as pessoas mesmos. E aí o que acontece? Deus manda 2 anjos irem até Ló e falar assim: ei, bicho vai pegar aí, vocês vão se complicar, melhor vocês saírem dali. Mas quando isso acontece, esses anjos vão lá, essa cidade está tão perdida nos seus maus costumes, que os homens vão na porta de Ló e batem e falam assim: ei, quem que é esses 2 caras que estão aí com vocês? Eram anjos, com certeza, pessoas muito bonitas, né? Eu de anjo só tenho orelha, que se bater, talvez eu voasse, mas deviam ser homens muito bem afeiçoados. E aqueles homens daquela cidade batem a porta, pedindo para que Ló liberasse eles, para que eles pudessem coabitar junto. Pensa que perversidade. E olha como a cabeça de Ló estava, já envolvido com tudo aquilo, Gabriel. Ló diz assim: não, eles não, são meus convidados. Leva as minhas filhas para vocês. Olha só, era tão natural, estava tão corrompida aquela cidade, que na cabeça de Ló, não, são anjos, melhor que levem as minhas filhas. Era natural para eles. Nessa história, conta que Deus fala com ele e diz para eles saírem e não levarem nada dali, e seguirem sem olhar para trás. O que acontece na história? Eles começam a sair e começam a fugir de lá. Na medida que eles vão andando e fugindo, existe um lugar que até hoje as pessoas conhecem como o lugar da mulher de Ló. Olha que interessante, a Bíblia não traz o nome dela. Vocês já perceberam isso? A Bíblia traz o nome de várias mulheres. E assim como Abraão, a esposa de Abraão tem um nome, é Sara. Mas a mulher de Ló não tem um nome. E eu fiquei prestando atenção nisso e falei: puxa, será que é um exemplo? Será que é mais um costume judaico de não fazer isso? Mas não, é porque no texto bíblico, como a gente lê, a forma que Lucas descreve, as pessoas que não são interessantes aquilo que elas fizeram, ou algo corruptivo, ou um mau exemplo, eles não citam o nome, porque pela tradição eles poderiam culpar qualquer outra pessoa que tivesse o mesmo nome. Se ela se chamasse Maria, qualquer outra Maria a partir dali seria uma mulher ruim. Então, por isso que não cita na escritura ali. Mas olha que interessante, eles estão saindo, eles estão indo, e na medida que eles estão se afastando, o que acontece? Eles deixam a cidade, eles deixam para o lado aquela cidade corruptível, mas dentro do coração daquela mulher, ela leva a cidade, ela leva as coisas que ela gostava daquela cidade, ela leva talvez as lembranças boas. E o que ela faz? Ela olha para trás. E o que acontece com ela? Diz o texto que ela vira uma pedra de sal. Naquele momento ela se torna uma pedra de sal. Até hoje você passa num lugar, tem uma pedra de sal grande, e eles falam: ali a mulher de Ló. Já fizeram o raio-x do lugar, já viram? Não é só uma pedra de sal mesmo, historicamente não é o que aconteceu ali. Mas aquilo marcou de tal forma que até hoje o lugar tem uma definição. Diz que você pergunta para qualquer pessoa na região, o guia que estava com a gente falou, que se você perguntar assim: para onde fica Sodoma e Gomorra? As pessoas falam: para lá. Não existe placa, não existe nada dizendo que é lá. Foi tão forte que aconteceu naquele lugar, que Deus mandou enxofre, fogo do céu, que até hoje você passa naquela região, seja ela o lugar que aconteceu ou não, e é riquíssimo em enxofre, pedras gigantescas, pedras de sal absurdamente grandes. Isso é muito forte para aquelas pessoas. Aquela mulher que, em vez de fazer o que Deus havia pedido, aquilo que seria bom, perfeito e agradável para ela, ela prefere olhar para trás.
Eu aprendi uma coisa, estou aprendendo a andar de moto, já tirei minha habilitação, né? Tenho caminhado aí pelas ruas de Curitiba, graças a Deus tudo em paz, não tenho incomodado ninguém, né? Tem sido tudo em paz. Mas eu aprendi uma coisa, se você estiver andando de moto, olhe para frente. Se tiver que olhar para trás, olhe pelo retrovisor. Não dá para andar assim, ó. Se a gente andar assim, a gente se machuca. E não vai dar tempo de frear ou parar ou tropeçar ou bater em alguma coisa. É interessante essa analogia do andar, seja no dia a dia, desse caminhar da esposa de Ló, que o texto fala, né, para lembrarmos dela, o que aconteceu lá. Eu vejo que hoje em dia, muitas pessoas, seja pela dor, seja pelo amor, seja pela crença, pela fé, da forma que seja, né? Esse mesmo capítulo que a gente está lendo aqui de Lucas, é onde ele fala sobre a fé do tamanho do grão de uma mostarda. Isso é um outro sermão que eu vou pregar para vocês. Mas eu vejo que cada um tem a sua fé. Alguns conseguem andar olhando para frente e dão aquela olhadela no retrovisor para ver se está tudo tranquilo, o que vem vindo atrás de você. Mas tem pessoas que sempre precisam andar olhando para trás. Quando a gente entrega a vida a Cristo, e a gente vai viver isso hoje com o Cláudio, está ali, já foi ali se preparar para o batismo, ele entregou a vida a Cristo e entendeu a necessidade da sua pública profissão de fé. E sabe, às vezes a gente faz isso, a gente fala: Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. Senhor Jesus, tudo que eu tenho é Seu, conduz a minha vida, caminha. Mas sabe o que eles fazem, Gabriel? As pessoas olham para Cristo. Existe um processo chamado conversão. Dentro do processo de mudança da tua vida, vai ter a regeneração, a justificação, várias coisas tremendas que acontecem. Se você tem interesse em aprender isso, eu vou falar para você, tem vários discipuladores sentados aqui, pessoas que conhecem bem essa linha, esse processo. Eu também me prontifico a ensinar para você cada parte disso. Mas dentro desse processo existe a conversão. Quando a gente está tirando a habilitação, a gente usa, existe a placa, né, de proibida conversão. Conversão é o quê? É você estar andando numa direção e você vira para o outro lado. Eu estava andando na sua direção, eu vou fazer uma conversão. Eu virei para o outro lado. Ou seja, eu estava indo num caminho e eu reconheci que esse caminho não era bom para a minha vida. E eu me viro, me direciono a outro caminho. A mulher de Ló, ela estava indo para um caminho para fugir da destruição, mas ela parou para olhar para trás. Existem pessoas que olham para Cristo e falam: puxa, esse é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso dele, senão eu não vou chegar até o Pai. Mas ainda assim, as pessoas caminham assim: Cristo, você está aí, né? Eu vou te usar de exemplo de Cristo, tá? O famoso me pegou para Cristo, você vai falar assim, ó, já, verdade. E a pessoa anda assim: Cristo, que bom que você está aí. Cristo, que bom que você está aí, viu, Cristo? Mas fica andando de costas, fica andando olhando para trás. Faz do seu testemunho a sua história. E a história de cada um é importante, não estou desmerecendo a história de ninguém. Eu só estou dizendo que às vezes a gente prefere caminhar para aquilo que é bom, olhando para aquilo que é mal. E não vai dar certo isso. Não vai dar. Não vou falar para você tentar fazer isso, porque você vai se machucar. Eu vou dizer que talvez na sua vida, na sua caminhada, você tenha tentado caminhar para aquilo que é bom, mas os teus olhos estão direcionados para aquilo que é mal. Quer ver um exemplo? Vamos caminhar para aquilo que é bom. Pô, o Gabriel é meu amigo, gosto dele, está sempre aqui juntinho comigo. Ah, mas eu vou contar uma coisa do Gabriel que vocês não sabem. Fiquei sabendo que o Gabriel não gosta de jiló. Que coisa feia. Vou falar mal do Gabriel. Eu estou olhando para ele. Está sendo digna a minha atitude com você? De forma alguma. Nem sei se você gosta de jiló ou não. Sua mãe ainda não contou para mim, mas devagarzinho eu vou descobrindo, tá? Fique esperto. Mas olha só, às vezes fazemos isso. Às vezes os nossos olhos saem de Cristo. Quando começamos a gastar tempo se atravessando na vida de pessoas para prejudicá-las, os nossos olhos saíram de Cristo. Mas o meu intuito é ajudar. Eu contei para todo mundo que eu podia, porque meu intuito era te ajudar. Isso não é ajudar. Isso não é olhar para Cristo e olhar para alguém e falar: ei, querido,
você perdeu o foco. Vê pessoas que tropeçam e caem. E a Bíblia fala que o cair é do homem, o levantar é de Deus, na síntese do versículo que está lá. Mas a gente vê que muitas vezes a gente vê alguém cair e não diz para ela: ei, é para cá, vem junto, vamos andar para esse lado. Às vezes o que fazemos é o quê? Eu preciso criar um muro, eu preciso alinhar, eu preciso ser usado por Deus e vou usar aquilo que eu tenho, todo o ódio que eu tenho no coração. Não, aí você está andando de ré também, você está andando para o lado errado. Quando decidimos fazer diferença, eu acho muito legal uma outra coisa que eu estou aprendendo. Vou aprender amanhã a andar em fila de moto. Já andaram conversando comigo ali que se eu fizer besteira eu derrubo todo mundo. E olha que interessante, né? Outra analogia de vida. Quando caminhamos em grupo, precisamos entender como caminhamos. Porque se caminhamos do jeito que nós queremos, nós acabamos derrubando outras pessoas. Precisamos tomar cuidado com isso. A nossa tendência como humano é ser egoísta, é ser egocêntrico, é olhar só para a gente, é pensar só na gente e achar que nós estamos no centro do caminho com Deus e mais ninguém. E a gente esquece que a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não nós. Eu não sou o caminho, eu não sou a verdade, eu não sou a vida. Eu sou aquele que busca aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E a gente precisa entender isso nessa caminhada. Senão a gente faz o quê? A gente para olhar para trás. A gente começa a olhar para as coisas que o nosso coração pede. A gente começa a olhar para as coisas que a gente quer fazer do nosso jeito. E isso complica. Sabe, esse texto do capítulo que a gente leu, eu gosto muito dele. Eu li ele pequenininho com vocês, está fácil para a gente poder decorar ali, guardar, né? Lembre-se da mulher de Ló. Se você guardou isso aí, está essencial para esse sermão de hoje. Mas aqui fala assim, a partir do versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará um tempo que vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem, mas não mais o verão. E dirão vocês: ele está lá, ele está aqui, mas não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi os dias de Noé, também será os dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, planejando, construindo, mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da casa, não deva descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não volte atrás por coisa alguma. Versículo 32 que a gente leu: lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida, a preservará. Eu os digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntos, uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra será deixada. Puxa vida, é interessante olhar para esse texto agora no todo. A gente leu só o pedacinho. Não olhe para trás das coisas que Deus já mandou você deixar. Não fica olhando para aquilo que você viveu que não te fazia bem. Não fica usando como mérito aquilo que enterrava a sua vida. Olha, queria contar uma coisa para vocês, tá? Eu era um cara absurdamente mal. E às vezes a pessoa dá um sorriso.
E a pessoa conta com um prazer muito grande toda a maldade que vivia em torno dela, tudo aquilo que ela fazia profundamente. E aí ela faz o quê? Mas hoje, graças a Deus, eu caminho com Deus e minha vida é boa. Não. A plenitude do Espírito, a paz que excede todo entendimento no seu coração, aquela que vem de Deus, ela não tem uma placa de igreja, sabe? Ela não tem uma denominação. Aquilo é o agir do Espírito Santo na tua vida. É Ele falando com você. E quando ouvimos a voz dEle, devemos seguir aquilo que Ele nos fala. E o Espírito Santo falando, não é o pastor pregando. O Espírito Santo falando, é isso que fica ecoando no teu coração e na sua mente. É aquele que olha para você e fala assim, ei, espera um pouquinho. Uma vez, eu estava aqui no centro, na Rui Barbosa, eu tinha acabado de mudar para Curitiba, não conhecia muito aqui os lugares. Então eu gostava de sair para andar por Curitiba. Curitiba é uma cidade muito linda. E eu fazia o quê? Sempre que eu passava na Rui Barbosa, tinha um senhor sentado, tocando hinos numa sanfona. Talvez algum de vocês vão lembrar dele. E era gostoso, você ouvia de longe. E eu lembro que eu passei numa lojinha e não me lembro o que é que eu comprei. Eu só me lembro que a mulher me deu um punhado de moedas na mão. De R$1, era o troco. E assim, você gosta de moeda, de andar com um monte de moeda? Não, essa semana a gente parou num lugar, o Coutinho comprou, cadê o Coutinho? O Coutinho está lá atrás com o Cláudio. Comprou um negócio e o cara deu o troco inteirinho em moedas de 5 centavos para ele. Um punhado assim, ó, botou no bolso. Eu e ele atravessando o shopping, parecia o Papai Noel, uma rena assim, tchim, 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 aquelas moedas batendo. E naquele dia, essa mulher me deu um troco todo de moedas de R$1, um pouco maior pelo menos. E colocou na minha mão aquele monte de moeda. E eu olhei aquelas moedas do troco e falei, puxa, eu não gosto de ficar carregando moeda, né? E segurei elas na mão. E eu lembro que eu vinha atravessando a rua e ouvi aquele senhor tocando um hino naquela sanfona. E um hino que falava muito ao meu coração. Um hino que eu escutei o meu pai cantar. Pela primeira vez que eu ouvi esse hino, foi meu pai que tinha me ensinado. E sabe, Gabriel, uma voz falou muito forte comigo. Pega essas moedas e leva lá para aquele senhor que está tocando. E eu estava com a moeda na mão e atravessando a rua para lá. E aquele senhor estava para lá. E eu continuei andando. E algo falou muito forte dentro de mim. Pega essas moedas na tua mão e leva até aquele senhor que está tocando. E eu lembro que eu parei e falei, poxa. E começou a me dar um mal-estar. Começou a me dar uma sensação de que eu estava indo para o lado errado. Que minha vida estava sem sentido. E aquilo foi me angustiando. E eu parei e falei, poxa. E comecei a andar em direção àquela música. E eu fui andando. Cheguei perto daquele senhor e coloquei aquela moeda. Naquele instante, aquele senhor que era cego e estava tocando, ele parou de tocar e ele falou, obrigado. O Senhor me disse que alguém ia trazer o dinheiro para mim comprar o meu almoço. Até agora, ninguém tinha me dado nada. Mas o Senhor disse que alguém ia trazer. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei cheio de felicidade, que eu falei, eu escutei a voz do Senhor. Eu escutei a voz do Espírito Santo. E uma paz que excede todo entendimento tomou conta do meu coração. Eu guardei até hoje isso. Sabe, às vezes as nossas lembranças são das dificuldades que vencemos. São boas, são histórias, são vitórias. Mas aquelas que fazemos ouvindo a voz de Deus são tremendas. Muitas vezes, quando escutamos a voz de Deus, nós nos paralisamos. Viramos uma estátua de sal. Quando Deus fala conosco, ei, faça isso. E você fala, ei, Deus mandão, né, cara? Você não sabe para onde eu estou indo? Não sabe o que eu vou fazer? Claro que sabe, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe até o nosso último instante do nosso fôlego de vida. E quando Ele fala com você, Ele não abre uma Bíblia, assim, um livro gigante, e fala assim, peraí, deixa eu ver, hoje eu vou falar com o Batista aqui.
Aqui, deixa eu falar com esses caras aqui. Peraí, não, hoje eu vou falar com o assembleano. Deixa eu abrir aqui. Não. Deus usa quem Ele quer. Deus usa aquele que está disposto a ouvir a voz dEle. Deus usa aquele que está com o coração aberto a fazer a vontade dEle. Mas eu falo para você, às vezes estamos dentro da igreja. Às vezes estamos com a Bíblia aberta. Às vezes escutamos a voz de Deus e nos esquecemos de lembrar da mulher de Ló, que preferiu olhar para trás, um lugar que era corrupto, um lugar que era perverso, um lugar onde as coisas se destruíam, um lugar onde não havia honestidade, um lugar onde havia muita liberdade, com certeza, um lugar onde as pessoas faziam o que queriam, e ela sentiu falta disso. Não sinta falta das coisas que não fazem sentido. Não sinta falta das coisas que não fazem diferença na tua vida. Se por algum momento você falar, Senhor, eis-me aqui. A gente já estudou qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente estudou isso junto. Se você não acompanha, a gente tem lá gravadinho. Eu vou pregar de novo com certeza um dia. E é muito bom o que Deus tem para a gente. O que Deus quer de nós, a gente estudou junto também. O poder que Ele nos dá, a gente estudou junto também, que é o quê? Dar um bom testemunho. Então eu falo para você, se o mau hábito de hoje tentar te buscar amanhã, não olha para trás. Se aquilo que você errou hoje fez mal para alguém, caminha, pede perdão, conserta, mas não olha mais para aquilo. Não acha que é aquilo que Deus vai usar. Não é. Nem um momento depois que Ló segue, Deus fala, ei Ló, para, vai faltar sal na tua viagem, pega um teco da sua mulher lá e leva. Não aconteceu isso, não foi. Se Ló olhasse para trás, as coisas se perderiam. Se a gente continua olhando o texto, olha que interessante, né? Mais para frente, as filhas de Ló percebem que elas não têm marido e não tem ninguém que possa caminhar com elas. E o que elas fazem? Elas embebedam o pai e têm filhos com ele, numa noite uma e na outra noite a outra. A mente delas estava tão corrompida de Sodoma e Gomorra, tão corrompida, que para elas aquilo que elas fizeram era normal. O importante é a gente continuar a geração. Não importa que a gente vai embebedar o pai e ter filho com ele. Talvez para vocês isso é revoltante. E quando as pessoas leem isso também, falam, pastor, como é que é esse negócio aqui? Explica para mim. Por que essas mulheres não morreram lá? Né? É que é assim, o coração da gente se enche de muitas coisas durante o nosso dia. A gente deseja as coisas, a gente almeja as coisas. A gente fala com Deus, não chove. A gente fala com Deus, chova. A gente fica, né, nessa briga, né? Deus é Deus, é o Todo-Poderoso, e a gente fica dizendo para Ele o que Ele tem que fazer. Quando a gente começa a entender que o que Ele vai fazer é bom, a gente dá uma sossegada. Mas a gente tem essa tendência. Mas uma coisa que muitos de nós fazemos, e aí eu vou falar por mim, é muitas vezes estar caminhando em direção a Cristo e deixar que o meu coração se encha de medo, e deixar que eu me encha de ansiedade, porque em vez de só dar uma olhadinha no retrovisor, eu paro, eu desço da moto e eu olho para trás. A vontade de Deus está para cá na minha vida, o amor de Deus está para cá, mas eu insisto em parar e olhar para aquilo que Deus não tem mais para mim. Quando a gente faz isso, ali como Jesus fala aos fariseus, lembre-se disso, Jesus vai voltar. Não fique olhando para trás, que você vai perder. Aonde tiver dois, vai ficar um. Então não fica olhando para onde ele não está. Mas como é que a gente vai ver onde ele vai estar? Vai ser um sinal muito grande. Vai ser um sinal muito grande. Mas o texto diz, se você estiver no telhado, não desce nem para pegar tuas coisas. Se você estiver ceifando, esquece e vai. Eu falo para você, você sabe o dia de amanhã? Uma vez eu estava assistindo um programa de TV, e ali estava um pastor, um padre, vários líderes religiosos, todos sumidades
nas suas áreas, homens muito inteligentes, extremamente valorizados e pessoas extremamente responsáveis com o que faziam. E foi perguntado, estávamos virando ali o milênio, e aí, vai acabar? Tinha uma ideia que o mundo iria acabar em 2011, 2012, vocês lembram? Saiu filme, saiu um monte de coisa. E eu lembro que estava aquela discussão. E era um período quase como esse. Finalzinho de ano para virar mais uma data. E provavelmente a ansiedade no coração das pessoas estava muito grande. E aí foi perguntado para um dos homens que estava ali: e o mundo acaba ou não acaba esse ano? E um disse: olha, o que a Bíblia diz é que ninguém sabe o dia nem a hora. Resposta sábia, está na Bíblia, é o nosso manual. Foi perguntado para outro e falou: de acordo com o que eu joguei aqui, essas pedrinhas, aqui diz que provavelmente pode acontecer alguma coisa muito grande no próximo ano. É lógico que vai acontecer alguma coisa muito grande, mas tudo bem, era a opinião. E foram perguntando e perguntando, e cada um tinha uma resposta brilhante. Dentro daquilo que eles criam, eram respostas verdadeiras. Dentro da doutrina que eles entendiam, eram respostas verdadeiras. Mas tinha um homem nesse programa sentado. Esse homem se autodenominava Jesus. Morou aqui em Curitiba há muito tempo, né? Hoje mora em outro lugar. E ele foi perguntado no finalzinho, já estava subindo as letrinhas: fulano, e o mundo acaba? Ele disse: acaba. Ele foi o que encheu o coração, era o mais louco que estava sentado ali. E ele falou: acaba, acaba sim. E aí parou até as letrinhas, né? Segurou tudo, peraí. Por que acaba? Ele falou assim: acabou ontem para quem morreu ontem. Acaba hoje para quem morreu hoje. E acaba amanhã para quem morrer amanhã. E é assim a nossa vida. A volta de Cristo não é necessariamente, talvez, o que muitos estão esperando, como a música de Raul Seixas falava, né? Do trem que ia descer e fazer. É bonita a música, mas não é daquela forma, pode ter certeza. Não estamos esperando um trem que vai passar e nos levar. Nós estamos esperando um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus criador de todas as coisas e um Deus transformador. Um Deus que fez diferença na minha vida o tempo todo. Um Deus que eu não estava aqui parado só esperando e Ele falando: aguenta aí. Quem fez isso? Quem olhou e falou: I'll be back, eu voltarei, foi o exterminador do futuro. Não, Jesus foi bem diferente. Foi bem diferente que isso. A volta dele é algo tremendo. Mas para a sua vida, para o seu fôlego de vida, ela pode ser daqui a alguns instantes. Como ela pode ser para daqui muito tempo. Você decide uma coisa só. Se até esse dia chegar, você vai andar olhando para trás, ou você vai andar olhando para Cristo. Se você andar olhando para Cristo, muitas coisas ruins vão ficar para trás. E sabe, mágoas do seu coração vão ficar para trás. Amarras que te impedem que você cresça vão ficar para trás. Cicatrizes que parece que nunca mais somem e voltam sempre a ser feridas, porque a gente fica cavando, vão ser curadas e você vai caminhar. Você vai deixar de olhar para aquilo que o mal fez na tua vida. E você vai olhar para o alvo, para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E Deus vai te usar? Deus vai te usar. Estava conversando com a minha irmã Jéssica aqui essa semana, e a gente falando o quanto Deus faz as coisas ali no tatame, né? As pessoas que Deus traz, o mover que faz. Nossa, e é gostoso demais. É muito bom. A gente começa a olhar e falar assim: cara, olha, fulano passou aqui, e esse cara está bem. Olha essa pessoa aqui com a dificuldade, e conquistou aquela vitória. A gente vê muitos milagres acontecendo. Naquele tempo que nós estamos ali, imagina o que Deus não está fazendo. E aí eu vou fazer o quê? Vou ficar olhando para trás? Vou ficar olhando para aquilo que foi errado? Vou ficar olhando para aquilo que me machucou? Puxa, um conselho que eu dou, e diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, mas eu falo que é um conselho de coração, tá? Olha para Cristo. Não olha para trás. Não fica olhando para aquilo que é mal. Não fica olhando para aquilo que já te machucou. Olha para aquilo que é a vontade dele. Escuta a vontade dele. E sabe,
Às vezes você vai caminhar com os olhos fechados e com os olhos da fé abertos. Você vai caminhar com aquilo que muitas vezes faz você deixar de acreditar naquilo que Deus pode fazer. E os olhos da fé vão se abrir. E você vai continuar caminhando em direção a Cristo. Mesmo onde as pessoas vão dizer, não tem caminho aí, querido. Tem. Tem sim. Existe um caminho. E Ele é Jesus Cristo. Se a gente confia nele, Ele vai fazer. Não porque a gente quer. Não porque a gente pediu. Não porque a gente exige. Não porque a gente mereça. É porque simplesmente a gente está indo em direção a Ele. É porque simplesmente você olhou para essas coisas que você carregava. Você olhou para essas coisas que precisam ser transformadas. E assim você fala assim, mas a mulher de Ló também foi transformada. Não foi, Gabriel? O que aconteceu com ela? Não. Virou sal. Foi transformada. Não bom, né? Mas sabe, a transformação na nossa vida pode ser para algo bom ou algo ruim. Deixe Jesus transformar a sua vida. E aí, com certeza não vai ser algo ruim. Não estou dizendo para você, sabe, seja um fanático, não. Jesus Cristo não exige fanatismo. Jesus Cristo exige convicção. Não caminhe atrás das coisas só porque serão boas para você. Caminhe porque Cristo é o Deus vivo. Caminhe porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Não caminhe em direção a Cristo simplesmente pelo fato que se eu olhar para trás eu vou virar sal ou eu vou morrer. Mas caminha porque você confia. Caminha porque você fala, Ele é suficiente na minha vida. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu queria orar por você agora, nesse instante. Eu não tenho poder algum, a não ser como a palavra fala, de tentar dar um bom testemunho, de tentar viver aquilo que eu prego, o máximo que eu puder. E é uma batalha. Mas eu queria orar por você de todo o coração e falar com aquele que é perfeito, para aquele que te ajude a não olhar mais para onde você não precisa. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado pela vida dos meus amigos aqui nessa noite. Obrigado porque as Suas bênçãos estão diante dos meus olhos, ó Pai. E são coisas tremendas que eu vejo, ó Pai. Obrigado porque o Senhor me ensinou, ó Pai, a não olhar apenas com os olhos físicos, ó Pai, mas com os olhos espirituais. E enxergar a Sua vontade, mesmo dentro da tempestade, Senhor. A Sua palavra fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nunca temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Muitas vezes olhamos para amigos que passaram, para pessoas que nos fizeram mal, e deixamos de olhar, ó Pai, que o Senhor está conosco. Deixamos de crer que é o Senhor quem cuida de nós. Deixamos de confiar, ó Pai, que é o Senhor quem nos guia e nos conduz. E deixamos de crer na Sua boa, perfeita e agradável vontade. Nessa noite aqui, ó Pai, eu não sei se existem pessoas aqui que estão com o coração apertado. Pessoas que não conseguem olhar para frente, porque as marcas do passado são extremamente pesadas, Senhor. E Deus, quem somos nós para julgar a dor do nosso próximo? Mas o que eu te peço, com todo amor e carinho, é que a Tua paz, que excede todo entendimento, tome o coração dessa pessoa. E ela possa se virar e olhar para Ti. E ela possa olhar para aquilo que é bom, perfeito e agradável. E continuar caminhando, Senhor. Várias vezes vamos olhar pelo retrovisor, Senhor, com medo daquilo que possa vir atrás e nos machucar. Mas a nossa fé vai aumentando, Senhor. Vamos nos fortalecer e eu prometo, ó Pai, que sempre, Pai, vamos manter os olhos em Ti. Guarda o coração de quem está aqui na Tua presença. Cura dos meus irmãos que estão em casa, de cada pessoa, ó Pai, que vier a ouvir essa palavra. Que não seja a palavra da minha boca saindo, ó Pai, mas seja a presença do Teu Espírito Santo, transformando essa palavra, Senhor, naquilo que é a Tua vontade. Moldando, ó Pai, os ouvidos espirituais de quem a escuta,
para entender, ó Pai, que o Senhor é um Deus tremendo. Deus, continua fazendo a Tua obra, Senhor. Continua fazendo, pois a Tua obra em minha vida, ó Pai, me ensinou a olhar mais e mais para Ti, ó Pai. A Tua obra de transformação, às vezes ela dói, ela incomoda, mas Deus, ela sempre traz felicidade ao meu coração. Olhar para Ti, ó Pai, me fez encontrar com pessoas incríveis, me fez andar lado a lado, ó Pai, com pessoas maravilhosas, pessoas que são valentes de fé, pessoas que mesmo diante das dificuldades, ó Pai, perseveram em oração, pessoas que mesmo diante do medo, têm coragem de continuar caminhando em direção a Ti. O que eu te peço, Senhor, de todo o meu coração, é que o Senhor venha, ó Pai, sobre nós. Assim como a mulher de Ló, ó Pai, olhou para trás, talvez por medo, talvez por desejo, não sabemos, a palavra não define isso para a gente, mas que não sejamos transformados para aquilo que é ruim, e possamos ser transformados para aquilo que vem de bom. Cuida de nós, Senhor, provém o sustento àqueles que necessitam, derrama de saúde àqueles que precisam, traz alegria àqueles que estão tristes, ó Pai. E Deus, multiplica a alegria no coração daqueles que alegremente, ó Pai, falam do Seu santo e precioso nome. Cuida de nós, Senhor, é o que precisamos. No nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém.